Muito bom dia, obrigada Gui, Rafa, Estela, bom dia a todos e todas. A gente está começando agora o painel de ecossistemas internacionais de startups, desafios e oportunidades para empreendedores e grandes empresas. Só para lembrar, esse painel será em inglês com tradução simultânea, mas se você quiser assistir com áudio original, você tem como selecionar essa opção aqui na nossa plataforma, tá? Bom dia a todos, muito obrigada por estarem aqui, estamos muito felizes por recebê-los. Eu sou a Débora Zanforlin, eu sou Startup Hunter aqui na Liga Venture e hoje eu estou com a Vanessa Viana, que é sócia-gerente da Capital Lab Ventures, e ela está falando diretamente de Milão. Ela está baseada em Londres, mas no momento fala de Milão. E também contamos com Dror Shackett, VP Sênior de Desenvolvimento de Negócios na Wix.com e VP de Investimentos na Décima Ventures. E hoje nós vamos falar sobre o ecossistema internacional de startup. Os dois têm uma experiência gigante em investimentos e startups de estágio inicial e avançado, e o ecossistema internacional de startups. Então, eles vão falar um pouquinho mais sobre os desafios, oportunidades. Então, eu agradeço aos dois por estarem aqui conosco. É um grande prazer tê-los aqui. E vamos começar de um jeito bom, que é sabendo qual é a ideia de vocês, o que vocês acham do cenário de startups no Reino Unido, em Israel, o que está acontecendo. Começamos com você, Vanessa. Eu queria muito parabenizar a Liga Venture pelo trabalho que estão fazendo, conectando startups com grandes empresas e gerando valor para todos. Então, agora sim, respondendo às suas perguntas sobre o ecossistema, em primeiro lugar, uma breve introdução. A Capital Adventures é um fundo de capital que investe globalmente e nós selecionamos alguns mercados de venture capital onde queremos estar inseridos, porque eles têm características bem específicas que nos ajudam, como gestores de fundos, a criar e gerar valor para os nossos investidores. Então, investimos no Reino Unido, Europa, mas também em Israel. É lá onde estão os melhores investimentos que nós temos em startups e também em empresas latino-americanas e brasileiras também. Eu vou falar um pouco sobre o ecossistema aqui só para responder as suas perguntas, mas é claro que podemos explorar essas características depois. Então, todo mundo no mundo acha que o ecossistema de venture capital mudou muito. E uma das consequências é que as séries aumentaram, o tamanho dos investimentos aumentou e houve muita aceleração em termos de capital tentando encontrar startups. Eu gosto de estar no Reino Unido e na Europa, principalmente por causa da colaboração. O ambiente de venture capital aqui é muito colaborativo. Então, VCs, empresas, grandes corporações, agências de inovação que são do segmento público e as startups, elas cooperam muito para gerar valor, para criar valor. Então, elas trabalham em conjunto para que haja valorização. A Capital Lab Adventures fala muito de Deep Tech, essa é uma outra característica que nós vemos aqui. Deep Technology está acelerando muito o desenvolvimento da tecnologia. Então, estar no Reino Unido, estamos próximos das melhores universidades, centros de pesquisa. Aliás, Israel também é uma referência e tanto, e também esse é um dos motivos pelos quais trabalhamos com Israel. Então, poder estar perto das universidades e ter a estrutura regulatória que ajuda esses pesquisadores e esses desenvolvedores de tecnologia realmente acelera as suas invenções e cria suas empresas. Essa é uma característica muito específica dos mercados em que operamos. Isso também significa que a qualidade das startups que nós temos e dos seus fundadores é muito alta. E quando você compara com os Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado muito grande e com muito dinheiro para investimento, muito dry powder, que é o dinheiro disponível para investimentos vindo do setor de venture capital. E você acha startups de muita qualidade, de tecnologia de ponta, mas com uma avaliação baixa, porque o mercado do Reino Unido
tem um mercado secundário bastante líquido, isso é muito importante. Nós podemos liquidar esses investimentos e ter altos retornos. Então, de modo geral, esse é um pouco do resumo de como o mercado de venture capital do Reino Unido tem se desenvolvido não só no Reino Unido, mas também no continente europeu como um todo. Ótimo, isso resume bastante e fala que todos os setores estão colaborando. O que eu vi é que tem muito dinheiro disponível, certo? Então, Dror, qual que é a sua ideia a respeito desse segmento na parte em Israel? Fico feliz de participar da primeira sessão e eu quero compartilhar bastante com os participantes do evento do Liga Venture. Eu estou participando aqui pelo Zoom. Eu adoraria estar no Brasil fazendo um evento presencial. Eu queria provar a comida e as bebidas, isso não é possível pelo Zoom, né? Mas quanto ao ecossistema, o Israel é muito inovador. Ele foi feito de um setor que começa pouco a pouco para todo o setor ser bem-sucedido. Nós somos um dos primeiros que começaram a criar startups por causa da nossa situação. Israel não tinha muitos recursos, é um mercado bastante pequeno, então precisamos criar empresas que se tornem globais. Então, há muita inovação no nosso país, não só de software, mas também de dispositivos médicos e também em todos os outros setores sanitários, etc. E isso é montado como tijolinhos. Temos umas pessoas de muitas universidades que precisam ter investimento, precisa ter uma comunidade que dê oportunidade para esses empreendedores com esse dinheiro semente para que seja implementado desde uma parte inicial com um venture capital para aceleração. E precisamos contar com tudo isso. E no setor, está mudando com bastante velocidade. Não nos surpreendemos com o governo imprimindo moedas e porque as métricas do mercado estão mudando. Eu falei de construção, mas tem outros aceleradores, incubadoras, todo o ecossistema. E tudo que acontece entre as empresas e as empresas, e de onde vem o venture capital, da empresa que detém o dinheiro, mas também ajuda as empresas a ir ao mercado. Mas já que estamos numa sessão falando de Israel, eu não sei se vocês sabem o número, mas no primeiro semestre de 2021, teve mais de 12 bilhões de dólares em Israel. Eu acho que 20 empresas abriram capital, algumas delas se tornaram empresas de 20 bilhões de dólares, e é mais ou menos o que seria toda a Europa junta. Esse é um número surpreendente, talvez nós temos o tamanho da Suécia e não temos nem a população de Londres. Então, o que nós conseguimos é incrível. Mas eu quero falar outra coisa também. Israel e Brasil. Eu já fui para o Brasil, acho que há 5 anos, falar sobre inovação. Eu fui convidado pela Cubo e eu fiquei chocado. O Brasil é como Israel há 20 anos atrás. O Cubo realizou um evento com 300 pessoas e as instalações eram bastante básicas. E eu fiquei chocado.
E depois de 2 anos, eu voltei e eu me surpreendi de novo, porque a Cubo já tinha 40 andares no prédio, e naquele prédio de Santander, de 20 andares, tinha tantos engenheiros, investidores de capital que vieram para o Brasil e começaram a impulsionar as startups. E eu acredito que 5 anos depois a história ainda é diferente. Eu vejo empresas maravilhosas vindo do Brasil. E é um ecossistema maravilhoso. O ecossistema começa com os empresários e eu conheci pessoas há 2 anos. É importante trazer as pessoas, mas é importante também ter conhecimento. É importante ter histórias de sucesso, porque isso dá motivação. Quando você lê nos jornais que aquela empresa abriu capital, foi adquirida, aí traz incentivo para que as pessoas investam mais. E o Brasil hoje tem um ecossistema maravilhoso. E a Wix no Brasil, só para vocês entenderem, funcionou como um dos principais mercados para nós. Se vocês, por acaso, não conhecem a Wix, é wix.com, wix.com, é uma plataforma de soluções para que qualquer pessoa entre online e cria seu website e seu e-commerce e conta com mais de 45 ferramentas online. O Brasil é um dos principais países para nós. Nós temos 20 milhões de usuários no Brasil que usam o Wix para estar presentes online. Está se saindo muito bem aqui no país e estamos muito felizes. Estamos abrindo um escritório agora no Brasil, no Rio, em São Paulo. E também estamos abertos a qualquer empresa com solução para pequenos negócios. Estamos abrindo o mercado e convidando qualquer startup que tiver algo interessante para a comunidade, para os usuários da Wix, a ter acesso a esses usuários. Incrível ver a mudança que você mencionou em 2, 3 anos. O Brasil realmente mudou muito no ecossistema. E eu preciso dizer, olha, eu não acho que nenhum brasileiro nunca deixou de ver uma propaganda da Wix. Todo brasileiro deve conhecer a Wix, sim. Olha, talvez, eu disse que talvez alguém não conheça, tá? Não, eu posso confirmar o que você disse. Realmente, a Wix é gigante. Falando nesse conteúdo, seria interessante ver a sua ideia, a sua perspectiva. O que você vê no Reino Unido, em Israel, em termos de infraestrutura, políticas, como que essas empresas, esses ecossistemas se desenvolveram? Que vocês acham que poderia ser aproveitado pelo Brasil? Porque talvez vocês possam compartilhar alguma coisa nesse sentido. Obrigada, Débora, pela pergunta. Como o George disse, não é só a capital. Trata-se de capital, de coordenação, estratégia e também de colocar a tecnologia como uma prioridade para a economia. A tecnologia tem essa capacidade de aumentar e ver como você põe a sua economia em escala. Essas são algumas das coisas que nós encontramos nas geografias em que decidimos investir. Então, por exemplo, existem muitos recursos e financiamentos disponíveis, não só no mercado privado, em empresas privadas e corporações, mas também a financiamento público. E esse financiamento público coopera com o financiamento privado. Então, ao fazer esse investimento com uma programação, é o canal. Por exemplo, os tópicos no Reino Unido, o governo decidiu que, olha, essa é a estratégia para desenvolvimento do país. Então, eles têm inteligência artificial, cidades inteligentes, aerospace industry, biotecnologia, e eles criam não só financiamento, mas também agências de inovação para ajudar essas startups a falar com as empresas e acelerar. Então, é isso que é algo que o Brasil pode aprender
com esses países. Por exemplo, o Dror falou sobre o número de startups em Israel. Israel é o país que tem o maior número de startups per capita no país, porque é uma estratégia do país, investimento em tecnologia. E é tão importante para a economia do país porque muda a forma como negociamos, começamos a vender propriedade intelectual. Então, a primeira coisa que eu diria é coordenação entre as agências e junto com o financiamento. Outra coisa são estruturas regulatórias favoráveis. É preciso facilitar para que os inovadores, startups, comecem a criar os seus negócios. Isso é algo que o Brasil realmente pode aprender, porque nós sabemos que há muita burocracia e dificuldades administrativas para iniciar um negócio. Então, a estrutura regulatória precisa facilitar para que você comece uma empresa, contrate funcionários, atraia melhores talentos e tenha uma presença global. A concorrência hoje em dia é global, não importa onde você está. É muito difícil encontrar essas pessoas certas e a tecnologia precisa das pessoas certas. Então é assim que precisamos levantar capital. Nos Estados Unidos, eles têm a estrutura segura, que é como um instrumento feito que é bom para as startups para ter a facilidade de usar esses instrumentos. No Brasil, nós temos as sociedades anônimas, mas até recentemente tinha um projeto no Congresso para aprovar a possibilidade de startups também emitir notas conversíveis e elas seriam o equivalente às debêntures. Então, isso é do lado dos fundadores, mas também precisamos proteger os investidores, porque eles estão investindo capital e eles querem ter retorno. Às vezes, eles não têm a educação adequada, os fundadores não têm a adequação adequada para tocar os seus negócios. Então, eles precisam saber que precisam ser transparentes com os investidores. O investidor quer saber como o dinheiro dele está sendo utilizado. Então, isso é outra coisa que encontramos na estrutura regulatória do Reino Unido e também em outras regiões na Europa e em Israel. A outra coisa é a estrutura fiscal. Isso também é muito importante. Há muitos benefícios fiscais para investidores e para os fundadores de empresas no Reino Unido. Por exemplo, se algum britânico quiser investir numa startup, como um investidor anjo, ele pode ter um desconto do governo e ter até 78% dos investimentos devolvidos se a empresa não der certo. E ele é chamado o esquema para o investidor semente. Se o investidor fizer um cheque de 1 milhão de libras ou mais, o governo devolve 75%. Então, ele só tem 25% do seu valor em risco. E qual é a consequência disso? Bom, ele dá capital para as startups, ele cria um mercado líquido, um mercado secundário que permite que a gente liquide esses investimentos no futuro. E pensando em estágios mais avançados de startup, há um veículo na Bolsa de Londres que chama Venture Capital Trusts. Isso é semelhante aos nossos financiamentos na Bolsa de Valores do Brasil, mas você pode comprar uma cota e vender como venture capital sem necessariamente precisar ficar preso no investimento por um período de 10 anos. Então, criar esse tipo de mercados de capital e esses veículos, instrumentos, é importantíssimo para ajudar empresas de VC e investidores anjo a fazer esses investimentos. Isso vai criar liquidez, vai também valorizar as startups. Porque se você tem muitas pessoas que querem algo, o preço aumenta. E aí você vai ter um mercado líquido para negociar. Essa é outra lição aprendida.
E como o Dor falou sobre a qualidade do capital humano, é importantíssimo investir em universidades e criar a possibilidade do mercado privado ter parceria com a universidade. No Reino Unido, tem uma regulação que permite que um pesquisador, vamos supor um biotecnologista, alguém que está desenvolvendo dispositivos e descobertas médicas de ponta. Ele tem um instrumento de fazer o seu estudo em diversas universidades, Oxford, Birmingham, Manchester, e automaticamente criar uma startup. Então, podemos e precisamos criar esses veículos para facilitar para que os fundadores e os investidores, por outro lado, colocar o capital e correr o risco de realizar inovação. A outra coisa é direitos de propriedade intelectual. Precisamos proteger a propriedade intelectual dos fundadores das empresas, senão como que eles vão extrair valor daquilo que estão criando? Então, eles têm uma regulação de propriedade intelectual muito bem regulada, com incentivos para grandes startups e para os inovadores. E minha última observação é com as agências de inovação. Só para dar um exemplo bem concreto, o Reino Unido tem algumas agências de inovação, como a Innovation UK, a Digital Catapult Technician e o Departamento de Negociações Internacionais. E o Brasil precisa começar a internacionalizar os seus negócios. E o Departamento de International Innovations é um programa muito interessante que ajuda a criar um plano de negócios, a entender o mercado local, conectar as empresas, e eles são patrocinados. E tem umas das startups de Bahia, Salvador. E o programa é chamado I4C, que é uma internacionalização dos negócios com o suporte do DIT. Então, esses tipos de incentivos são os que o Brasil, a América Latina, deveria utilizar e também deveriam produzir os seus próprios incentivos também para aumentar o número de investimento, para facilitar de fato a encontrar investidores e assim por diante. Mas isso já se desenvolveu bastante nos últimos anos, como o Dror mencionou, pelo menos nos últimos anos. É Sim, eu uma acho. longa, é uma longa trilha a seguir, mas acho que estamos chegando lá. Eu concordo com você, o Reino Unido está excelente, Israel é gigante no momento. Então, o que você acha? O que podemos aprender de Israel? É uma pergunta bastante complicada, porque, como eu disse, tem muitas peças nesse quebra-cabeça. No fim das contas, eu acho que é necessário que nem tudo seja copiado, porque nem tudo é aplicável para o que é para o Brasil, para Israel, para o mercado local. Então, no Brasil, você tem mais de 200 milhões de pessoas. Você pode ter empresas incríveis só para o mercado local. Em Israel, com 6 ou 7 milhões de pessoas, é complicado trazer 10 milhões de usuários. E outras questões que são diferentes entre esses países. Mas acho que algo que mudou, como eu disse, eu vejo um desenvolvimento incrível no ecossistema no Brasil. Mas é uma história que nunca acaba. Sempre precisa mudar, se desenvolver. E como a Vanessa disse, é um mercado global. Hoje, no fim do dia, não é legal de se dizer, mas os investidores querem ganhar dinheiro, eles querem ter um retorno sobre o investimento. Eles podem investir em qualquer lugar, em um minuto eles podem transferir o dinheiro entre diferentes países, eles podem mandar... Antes precisava ir fisicamente de um país para outro, mas agora, depois do coronavírus, as pessoas se movem digitalmente. Então, hoje a concorrência é totalmente global e você precisa ser atraente. Como você pode ser atraente?
você precisa ter infraestrutura. Vanessa mencionou a questão tributária, os mecanismos fiscais. Isso é o que é interessante para o investidor. Quanto de imposto vai pagar em cada país? Eu posso dizer uma história pessoal de algumas semanas. Quando abrimos um escritório no Brasil, acho que foi há cerca de 10 anos, começamos a trabalhar, vimos que as pessoas não estavam comprando a versão premium. E quando nós vimos que nós não estamos dando suporte a um pagamento local. Ok, não é um problema. Vamos dar acesso ao pagamento local. Então, fomos para um gateway de pagamento no Brasil. Ok, queremos usar isso. Ok, você precisa preencher esse formulário. Ah, o que é isso? É a conta bancária. Não, você não pode usar uma conta bancária nos Estados Unidos. Você precisa ter uma conta bancária local no Brasil. Ok, sem problema. Nós vamos abrir uma conta bancária. Nós entramos no banco, nós queremos abrir uma conta bancária. Sem problemas, podemos abrir uma conta para vocês. Qual é o seu endereço? Nosso endereço é Rua 40 em Manhattan. Não, não, não. Vocês precisam ter um escritório local. Então, você precisa abrir a empresa local, o escritório local no Brasil. Eu descrevo em 1 minuto, mas esse foi um processo de 9 meses para ter essa capacidade de receber um pagamento local. Então, acredito que hoje seja muito mais rápido. Mas esse é só um exemplo. Tudo precisa ser o mais fácil possível, como é em outros países, porque quando capitalistas estão buscando uma empresa, está pensando na equipe, no mercado em potencial, na capacidade de entrega, e se houver um excesso de desafios, não tiver pessoas suficientes, ou por causa dos impostos, ou porque é difícil receber uma segunda rodada, ou receber mais dinheiro, eles vão investir em outro lugar. Porque a primeira obrigação do capital de risco é ter um retorno no investimento. E não é algo que estático, é algo dinâmico. Isso vai mudar dinamicamente. O que aconteceu no Vale do Silício, o que aconteceu em Israel, tentar ser o mais atraente possível. E usar o incrível mercado local, os talentos incríveis. Eu não sei se vocês sabem, mas a infraestrutura financeira no Brasil é uma das mais desenvolvidas do mundo, na minha opinião. Os métodos de pagamento, você não vê isso em nenhum outro país. Tem uma boa infraestrutura de telecomunicações, com 5G, com players como a Vivo e algumas outras empresas. Vocês têm empresas de internet incríveis e outras. Vocês não precisam aprender de Israel. Vocês precisam aprender de todo mundo porque temos um mercado global. Concordo plenamente. Acho que temos muitas trilhas para crescermos. Estamos encerrando aqui o nosso painel. O tempo voa. Estamos falando aqui sobre oportunidades e o que podemos aprender. Eu realmente gosto do fato de que você mencionou que nós mudamos muito. Então, nós podemos aprender com o que Israel fez, o que o Reino Unido fez, e tentar implementar tudo isso no nosso dia a dia aqui no Brasil. Então, eu realmente agradeço pelo seu tempo. Obrigado por participar conosco, compartilhar sua experiência. Eu sei que vocês têm muita experiência aqui no Brasil. Para aqueles que estão assistindo o painel em casa, agora vocês verão uma pesquisa na tela e vocês podem dar a sua opinião sobre esse painel. Our Legal Open Innovation Summer. Esse foi o primeiro painel do dia. Nós temos um conteúdo excelente vindo. Nós temos muito impacto para compartilhar, então continuem conosco para mais conteúdo incrível. O Liga Open Synergy Innovation with Real Results.
obrigado por convidar para esse evento. Eu espero que seja um grande sucesso. Eu sei que só podemos falar sobre a ponta do iceberg em 1 hora, e há muito mais para se discutir. Se alguém tiver mais perguntas, terei prazer em responder. Vocês podem achar o meu contato. Se não acharem, não comecem a startup. Você não tem tecnologia suficiente para começar uma startup se não achar meu contato. Muito obrigado, Débora, Legal Ventures. Só um comentário final para os nossos colegas brasileiros. Vocês não ficam devendo nada para ninguém em lugar nenhum do mundo. Precisamos abandonar essa síndrome de vira-lata. Nós temos alguns dos melhores talentos do mundo. O Brasil tem a maior penetração de internet do mundo, ficando só atrás da China. Então, sigam adiante, há muitas oportunidades, e para as corporações e os executivos, criem inovações para as empresas sênior, porque as startups vão levar as suas empresas para o futuro.